quase não falou, mas fez também a noite de Natal. Foi companheiro, amigo e pai leal. Teve um sonho, lindo sonho e uma flor, linda flor, um lar tão pobre, mas cheio de amor. Foi dia a dia, trabalhava com suor, trabalhava talhando a madeira com amor. À tardezinha voltava para o lar, eu aguardava Jesus e Maria. Todas as tardes eram tardes de amor, a mesa posta e o pão de cada dia. O carpinteiro de Nazaré inspira o homem a ser fiel e fez da oficina amor e fé e fez do lar o próprio céu. Teve um sonho, lindo sonho e uma flor, linda flor, um lar tão pobre, mas cheio de amor. O dia a dia trabalhava com suor, trabalhava talhando a madeira com amor. A história de Belém, e a história quase não falou, mas fez também a noite de Natal. Foi companheiro, amigo e pai leal. Teve um sonho, lindo sonho e uma flor, linda flor, um lar tão pobre, mas cheio de amor. O dia a dia trabalhava com suor, trabalhava talhando a madeira com amor. À tardezinha voltava para o lar e eu aguardava Jesus e Maria. Todas as tardes eram tardes de amor, a mesa posta e o pão de cada dia. Teve um sonho, lindo sonho e uma flor, linda flor, um lar tão pobre, mas cheio de amor. O dia a dia trabalhava com suor, trabalhava a madeira com amor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa semana. Gente, é com muita alegria que mais uma vez estamos reunidos em nome de Deus e do Mestre Jesus, né? E temos certeza da presença do Mestre na nossa casa. Todos vocês que estão assistindo, nós desejamos muita luz, muita paz, muito amor a todos. Vamos, gente, colocar em prática o que aprendemos hoje, né? Que é o Evangelho da Semana, do União Espírita Jundiaiense, com a nossa querida, a expositora Cristina. É com ela hoje. Gente, vamos procurar colocar em prática. Aproveitamos sempre, como eu peço, né? Vamos vibrando, vamos vibrar muito mesmo, por nós mesmos, para nossa família e por todo o mundo, né, gente? Temos certeza, tudo passa, como eu sempre falei, tudo passa, já está passando, né? Logo vamos estar juntinhos de novo. Então cantem comigo a prece que Jesus nos deixou.
vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pessoal, estamos aqui mais uma tarde para que a gente fique juntos mesmo estando longe. Ou seja, que vocês nos ouçam aí nas casas de vocês e que a gente possa fazer uma comunhão de pensamentos em prol da nossa melhoria e do nosso estudo evangélico. Nós vamos começar hoje com o Livro dos Espíritos, livro 3, e a pergunta que me cabe é a 916. Essa pergunta fala sobre um dos problemas mais sérios de nós todos, da humanidade, que é exatamente uma palavrinha chamada egoísmo. O egoísmo que, infelizmente, mesmo depois de 2000 anos, nós não conseguimos nos livrar dele. A gente ainda está aprendendo a dominar esse bendito egoísmo latente em todos nós. Então, a pergunta que me cabe é a 216 e eu vou ler para vocês. O egoísmo, longe de diminuir, cresce com a civilização, que parece excitá-lo e entretê-lo. Como poderá a causa destruir o efeito? Resposta: quanto maior é o mal, mais terrível se torna. Era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para fazer compreender a necessidade da sua extirpação. Quando os homens se tiverem despidos do egoísmo que os domina, viverão como irmãos, não se fazendo o mal e se ajudando reciprocamente pelo sentimento fraterno da solidariedade. Então, o forte será o apoio e não o opressor do fraco, e não mais se verão homens desprovidos do necessário, porque todos praticarão a lei da justiça. Esse é o reino de bem que os espíritos estão encarregados de pregar. Quando a gente lê isso, a gente já logo fala: meu Deus, como eu quero viver num mundo assim. Só que junto com este desejo de viver no mundo assim, vem um outro dever, que é o dever de dominar as nossas más tendências. E esse dever, gente, dá muito trabalho. Dá trabalho porque, como falou aqui o Livro dos Espíritos,
Ele comenta que a civilização está evoluindo e como está evoluindo, intelectualmente e materialmente, né? Tudo muito bonito, um progresso excelente, tudo muito bem colocado, porém, infelizmente, a parte moral não vem acompanhando a parte intelectual e nem material. Por que isso não acontece? Porque o homem foi dotado de inteligência e ele pesquisa, ele procura, ele descobre muitas coisas boas. Mas é muito mais fácil a gente evoluir materialmente do que a gente evoluir moralmente. A evolução moral, ela faz com que a gente tenha que mudar as nossas atitudes. Que a gente passe a pensar não como uma pessoa única, e sim como uma pessoa no coletivo. O eu tem que sair um pouco das nossas bocas e aparecer o nós. E esse nós dá muito trabalho, porque o nós é o nosso companheiro da casa, é o nosso marido, o nosso filho, o nosso genro, o nosso primo, o nosso familiar mais próximo, e ele é muito diferente da gente, e a gente tem que ter muito tato, muito despojamento para poder conviver bem com ele. Outra coisa também, o eu quer tudo para si. O que é bom é para mim, o que eu tenho é meu, o que a vida me deu, eu conquistei. E o que acontece com isso? A vida vai, de alguma forma, ensinar que nada é seu. A única coisa que é nosso realmente é o nosso conhecimento e o nosso espírito. Nem este corpo é nosso. Esse corpo é um empréstimo da natureza para que nessa reencarnação eu possa estar usando. Se a gente não atentar para esse fator, a gente vai continuar colocando o egoísmo, o eu, para mim, é meu, na frente de tudo. Por que isso? Porque nós temos a noção de que quando a gente protege o que é da gente, ninguém pode tirar. Ledo engano, porque cada vez mais a vida nos prova que quando existe a necessidade, prestem atenção, quando existe a necessidade de aprender alguma coisa, a vida nos toma aquilo que nos é mais caro, aonde a gente coloca os nossos tesouros. E em geral as pessoas vivem o materialismo e colocam os seus tesouros nas coisas materiais, achando que é meu, me pertence. E acaba que o egoísmo latente tem que ser realmente dominado nas nossas vidas, senão nós vamos repetir várias reencarnações com a mesma necessidade, e a vida cada vez mais vai apresentar momentos que vão nos fazer refletir que não existe é meu, só para mim, existe para nós, para a humanidade, para todos aqueles criados pelo Pai. É difícil, gente? Muito difícil. É uma luta constante de nós conosco mesmo. É uma luta constante em tentar dominar aquilo que nos aprisiona. Porque o egoísmo, ele só causa uma única coisa: solidão, sofrimento, sentimento de perda, de vazio, de nada de bom eu tenho. Porque todas as vezes que a gente represa alguma coisa, a gente sente um vazio dentro do coração. Todas as vezes que a gente divide alguma coisa, e nós vamos falar isso no Evangelho, dividir os nossos talentos, nós nos sentimos plenos, nós nos sentimos úteis, nós nos sentimos realmente participantes de uma comunidade humana. É isso e para isso que Deus nos criou. É para que um ajude ao outro, um colabore com o outro, um supra as necessidades do outro. Então, que o nosso egoísmo evolua tão rápido quanto a humanidade, que a gente consiga dominá-lo de forma tão rápida
quanto a humanidade vem evoluindo intelectualmente. E que essa ganância material não nos torne mais egoísta, não nos torne cada vez mais orgulhosos e ambiciosos, porque todo esse orgulho e toda essa ambição só vai levar para um caminho: sofrimento. Agora nós vamos falar do item 11 e 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos fala de um tema que eu acho dos mais atuais: não colocais a candeia abaixo do alqueire. Nome esquisito, né? Já começa por isso. Candeia é uma lamparina, né? Que a gente usa para iluminar. E o bendito do alqueire é um pote de medida que se media secos e molhados, media-se trigo, farinhas, e que muitas vezes era colocado para abafar o fogo de querosene que se usava na época, né? Parece meio esquisitinho isso, né? Mas é preciso entender o nome do capítulo, porque senão fica meio sem sentido. Para nós, fazendo um paralelo conosco, o que ele quis dizer com esse título? Não coloque a sua luz, as suas virtudes só para você, e sim em prol da humanidade. Muitas vezes a gente vai pensar: mas eu não sei nada, eu não tenho nada para dar para os outros. Às vezes a gente se considera desprovido de qualidades, às vezes a gente se considera desprovido também de bens materiais, e às vezes assim também é, e acha que não pode fazer nada e não pode doar nada para ninguém. Muito pelo contrário. Todos nós viemos em várias vidas treinando algumas virtudes. E elas vêm como um somatório de cabedal de luz para que a gente viva nessa reencarnação atual. A gente também vem com defeitos? Vem, para dominá-los. Mas a gente vem com muitas virtudes. Já tivemos muitas vidas. Só que muitas vezes, primeira coisa, a gente não acredita em si mesmo. Esse é uma coisa que tem me pegado muito, né? Eu tenho medo. Eu não sei se eu vou acertar, eu não sei se eu tenho capacidade. Veja, quando a gente realmente se dispõe a fazer qualquer coisa, a gente tem sim capacidade. Por quê? Porque a gente vai buscar conhecimento, a gente vai buscar ajuda material e espiritual. Nunca estamos sozinhos. Em todas as empreitadas na nossa vida, nós nunca estamos sozinhos. Sempre somos acompanhados pelo nosso anjo de guarda, por espíritos protetores e familiares, e por amigos espirituais, muitas vezes da casa ou da igreja que a gente frequenta. Então, temos condição sim. Autoestima é uma dos sentimentos que é confundido com egoísmo. Autoestima não é egoísmo, é a confiança em que a gente pode conquistar sim aquilo que a gente deseja, desde que o que a gente deseja não prejudique ninguém. Porque todas as vezes que a gente desejar algo que prejudique alguém, estamos contra a lei de amor, estamos angariando sofrimento quando somos egoístas. Então, quando formos fazer qualquer ato, qualquer empreendimento que seja e que faça alguém sofrer, está errado, contra a lei de Deus, não deve ser executado. Porém, quase tudo que a gente sonha não é prejudicar alguém. A grande maioria de nós quer ajudar, às vezes não sabe bem como, quer colaborar, quer fazer a humanidade melhorar. Então vamos acreditar em nós mesmos que somos divinos e fomos colocados com a luz divina dentro de nós. E quando a gente pensar em fazer alguma coisa, vamos, primeira coisa, orar e pedir a intuição. Aliás, esse item que me cabe vai falar muito claramente de uma coisa chamada mediunidade. A mediunidade que todo mundo não entende muito bem como é que se processa, como é que não é. Ainda, apesar de todos os estudos da doutrina espírita, é um dos fatores de maiores confusões
quando se fala em doutrina espírita, porque as pessoas elas não entendem bem o que é a mediunidade, também não entendem para que ela serve, também não compreendem se são ou não são médiums e também não sabem como utilizar as suas mediunidades no caminho do bem, no caminho do Cristo. Bom, o que é mediunidade? Mediunidade é uma predisposição orgânica que quase ou praticamente todos nós temos. Então, todos somos médiums? Sim, todos somos médiums. Ah, mas como assim? Eu conheço uma pessoa que vai no centro espírita e dá comunicação para um espírito, eu não consigo fazer isso? Ok, a sua mediunidade tem um grau de sensibilidade diferente daquela pessoa que vai no centro. Não obstante, não significa que você não seja médium. Você tem intuições? Você recebe avisos? Você percebe situações? Você é médium. Pronto. Outra coisa, o médium, ele é aquele que consegue colocar os sentimentos dele em ação. Então, quando a gente ajuda numa assistência social, quando a gente colabora com qualquer serviço do bem, você está sendo médium também. E muitas vezes a gente confunde essa mediunidade com coisas miraculosas, né? A mediunidade, ela tem dois tipos de médiums, na verdade, dois tipos de qualidades de mediunidade mais ostensiva. Os médiuns de efeitos físicos e os médiuns de efeitos intelectuais. O que é médium de efeito físico? É aquele médium que promove ou provoca, através da doação de energias chamadas de matérias sutis, chamado de ectoplasma, material para que os espíritos possam fazer coisas que a gente no passado julgava ser miraculosas. Quais? Fogo, combustão espontânea, sem que ninguém ateie um fósforo e acenda. Objetos que se movem sozinhos, rádios que são ligados de forma espontânea. E isso foi muito flagrante no início do Espiritismo. As mesas girantes precisavam chamar atenção. Elas precisavam ser fenômenos extraordinários para que as pessoas começassem a observar que não existe só o plano material. Existe um plano espiritual, existe uma outra dimensão. Hoje, esses fenômenos de efeitos físicos são bem menos comuns, porque são bem menos necessários. Apesar de que ainda os temos, porque existem pessoas, médiums, que têm facilidade na doação desse ectoplasma. Eu conheço um amigo que é bastante sensível, coisas estranhas na casa dele acontecem, porque ele tem essa doação de ectoplasma. A princípio, as pessoas que têm essa mediunidade ficam assustadíssimos, acham que é coisa do demônio, né? Muitas vezes a gente usa, nossa, meu Deus, tem um demônio na minha casa fazendo isso. Não, tem espíritos que utilizam o ectoplasma para fazer isso. Para o bem ou não? Bom, aí é outra história. Nem sempre esses espíritos são eles não observam tanto a lei divina e acabam provocando medo nas pessoas, ok? E os médiuns de efeito intelectual? Esses são aqueles médiuns que a gente conhece mais, né? O médium que psicografa, que é um médium que, através da captação da ideia de um espírito desencarnado, consegue escrever. Olha que maravilha! Olha que bênção que Deus nos colocou no caminho. Pessoas que são intermediários, e os médiums são intermediários entre o plano espiritual e o plano material. Então, quando a pessoa perde um ente querido, está saudoso, desesperado da ausência, vem uma psicografia, dizendo que aquele ser está bem, que está sendo cuidado, ou ele mesmo vem escrever para a família. Quer coisa mais consoladora que a psicografia? E a psicofonia? Para que serve? O que é isso? É a capacidade que alguns médiums têm de sensibilidade, aonde um outro ser aproxima-se da aura dele e ele percebe os sentimentos, as palavras, e ele dá a oportunidade através da sua fala para que o espírito fale e se exponha. Ou seja,
O médium de psicofonia, ele oportuniza que um ser desencarnado, que não pode ser ouvido pela maioria das pessoas, possa se comunicar, possa ser ajudado. Muitos perguntam, mas como assim? Não tem um plano espiritual? Não pode ser ajudado lá, sei lá, lá no céu? Né? As pessoas me perguntam muito isso. Mas por que tem que falar com um espírito se ele já foi embora e está lá no céu? Porque nem todos vão embora. Muitos permanecem aqui entre nós, perdidos, apegados aos bens materiais, apegados a vinganças, apegados a ódios e precisam ser esclarecidos. E os centros espíritas assim o fazem. E os médiuns audientes, aqueles que ouvem os espíritos falar e podem reproduzir? Temos os médiuns videntes que podem ver espíritos desencarnados que a grande maioria não pode. Nós temos também os médiuns que pintam e desenham e os médiuns que tocam, são os médiuns musicais, que conseguem reproduzir, mesmo sem ter estudado, músicas belíssimas, intuídos e ajudados por espíritos desencarnados. Mas a gente tem que colocar algumas coisas muito importantes com relação à mediunidade. Para que tudo isso acontece? Para, primeiro, mostrar que nós não somos este corpo de matéria que nós ora usamos. Nós temos um espírito. Quando morremos, esse espírito não morre. Ele continua aqui na Terra algumas vezes e lá no plano espiritual, em colônias espirituais, fazendo o seu aprendizado sem o corpo físico. Então continuamos vivendo e muita gente não se atenta a isso. A mediunidade escancara a quarta dimensão, que é a dimensão espiritual. Segundo, na minha opinião, a mediunidade talvez seja, e para mim foi, a melhor bênção que Deus poderia me oportunizar. Por quê? Porque ela me deu a oportunidade de, entrando em contato com os espíritos desencarnados, aprender demais. Também levar alguns puxões de orelha bem dados. Porque quem gosta da gente, os nossos protetores, eles não só falam coisas boas, mas também nos puxam as orelhas de vez em quando a gente teima em fazer o que não é bom para nós e que não é bom para os outros. Através da psicofonia, quando a gente recebe um espírito numa mesa mediúnica, a gente observa que aquela pessoa que está ali é exatamente igual a gente, com as mesmas dores, os mesmos medos, as mesmas necessidades, às vezes perdido tanto quanto nós estamos. Então nós percebemos que o fato da gente ouvir o outro faz com que a gente aprenda e reflita sobre as nossas próprias vidas. Isso é uma das melhores coisas, é um aprendizado por osmose, eu brinco, porque você, na proximidade de um ser em sofrimento, você começa a observar o que você deve ou não deve fazer na sua vida para muitas vezes não sofrer o que aquele ser está sofrendo. Então, mediunidade é uma forma e uma ferramenta de aprendizado maravilhoso. Fora isso, é muitas vezes considerado pelas pessoas leigas um dom espetacular, ou que esses médiuns são pessoas especiais. Odilon Fernandes, Aliás, eu gosto muito de Odilon. Esse livro aqui, para mim, é maravilhoso. Chama-se Mediunidade e Doutrina, do Bacelli, psicografando Odilon Fernandes. Esse Odilon, ele coloca de uma forma muito clara o que a gente precisa entender muito bem. O médium, a mediunidade é dada indistintamente a bons e maus. Aliás, bem por isso, o item que me cabe chama-se: os sãos não precisam de médico. Por que esse capítulo fala sobre isso? Jesus estava aonde mais as pessoas precisavam. Ele não estava dentro das igrejas com os escribas, com os sacerdotes, com os homens da lei. Não, ele estava no meio do povo, aonde as pessoas mais precisavam dele. Porque é ali que há necessidade de ajuda.
E a mediunidade, ela foi dada exatamente para bons e maus, porque para maus existe mais necessidade ainda de ajuda, precisa do despertar. Então, muitas vezes, a mediunidade, os médiuns caem em descrédito, primeiro porque muitas vezes nós usamos os nossos dons para o mal. Os olhos podem enxergar coisas boas, mas podem só ver coisas ruins, desgraças e observar coisas ruins. A boca pode falar lindas palavras ou pode machucar mais do que uma faca. Então, nós sempre temos as duas opções, usar os nossos sentidos para o bem ou para o mal. O sexto sentido, que é a mediunidade, é a mesma coisa, pode ser usado para o bem ou para o mal. Então, muitas vezes, eu não falei até dos médiuns que são médiuns que preveem as coisas, muitas vezes esses médiuns são mal intencionados, eles leem a sorte, eles ficam fazendo predições de coisas futuras que muitas vezes não são verdades e que ainda comprometem a vida daquela pessoa, além de extorquir dinheiro. Então, existem sim maus médiuns e mal intencionados e maus espíritos que acompanham esses maus médiuns, mas de toda forma esse médium vai estar aprendendo e esse espírito também, e aquele que os ouve também vai aprender, porque vai ser orientado, mal orientado, e vai acabar provocando sofrimento para ele mesmo. Outra coisa importante da mediunidade, como eu falei, é que ela não é dada às pessoas especiais. O espírita, ele tem por obrigação saber que dentro do centro espírita, a grande maioria, e eu diria 90% de todo mundo que frequenta o centro espírita, é o que Bezerra de Menezes nos afirmou: somos delinquentes reencarnados. Ou seja, temos dívidas kármicas enormes, angariadas em vidas anteriores, que nós mesmos provocamos com a nossa conduta maldosa, errônea, contra a lei do amor. E por que estamos aqui todos reunidos num centro espírita? Porque este é o melhor lugar para que a gente estude, se autoconheça e exercite a tal mediunidade. Então, o espírita, ele tem que entender que o autoconhecimento e o estudo é a primeira tarefa que lhe cabe. É a auto-melhoria. A segunda tarefa é a mediunidade, que é colocada então a serviço dos outros. É lógico que se a gente esperar ser ilibado, maravilhoso e perfeito para ser médium, isso não vai acontecer. Nós temos que levar as duas coisas ao mesmo tempo, a parte teórica e a parte prática. Então, vamos estudar, nos autoconhecer e ao mesmo tempo exercitar a nossa mediunidade, sempre pautada pelo Cristo. O Cristo tem que ser a nossa bússola e a nossa base. Se nós estivermos diante de uma comunicação que venha a prejudicar alguém, nós não falaremos, nós não daremos oportunidade para esse espírito fazê-lo. Por quê? Porque está contra a lei do amor. Em compensação, se formos iluminados por espíritos benfazejos e beneficentes que ajudem os outros com palavras boas, nós vamos sim ser médiuns para melhorar e para ajudar aquele ser que está precisando. Porque afinal de contas, a mediunidade ela serve exatamente para a melhoria dos nossos sentimentos. E todas as vezes que a gente ajuda alguém, a gente evolui. Aliás, a única forma de evolução é a prática do bem. A única forma da gente chegar a ser feliz e evoluído é praticando o bem. Então, vamos considerar a mediunidade como uma ferramenta muito bem e abençoada, dada pelo nosso Pai, pelo nosso Criador, mas vamos fazer a nossa parte como médiuns. Qual é a parte que nos cabe? Estudar, nos autoconhecer, aprender a responsabilidade de ser médium, a responsabilidade de ser espírita, porque a coisa mais importante para um espírita é exemplificar
o Evangelho de Jesus. A coisa mais importante para o ser humano é ser o mensageiro das obras do Cristo. É estar em comunhão com o sentimento de amor que Cristo nos ensinou. Então, tudo que a gente fizer de bonito, de bom, tem que ter essa premissa. Tem que ser a favor da lei do amor e dos ensinos evangélicos. A gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes a mediunidade nos deixa engrandecidos, né? Então, muitas vezes, você olha um expositor que fala bonito e acha que é aquele expositor encarnado que está falando. Não. É parceria. Aqui, no Evangelho, na exposição do Evangelho, nós temos mediunidade em ação. Porque não sou eu que falo só. Sou eu e mais os amigos espirituais da casa, os meus protetores, que me ajudam a expor aquilo que precisa ser exposto. Então, é parceria sempre. A mediunidade é parceria entre o plano espiritual e o encarnado. E todas as vezes que a gente esquece que é parceria, egoisticamente toma para si o mérito daquilo que a gente faz, a gente começa a se tornar um médium fascinado. Um médium que acha que é absolutamente certo, que é absolutamente colocado ali no altar. Infelizmente, e muitas vezes, a nossa mediunidade vai ser subtraída para o nosso próprio bem, para que a gente se atente de que, na verdade, não é você, somos nós. Todas as vezes que a gente se esquecer que é uma parceria e que existe um fundamento necessário, que é a lei do amor, a nossa mediunidade de nada vale. Então, que nós usemos a nossa mediunidade que todos nós temos, a começar pela intuição, né? Então, não precisa ir a um centro espírita, precisa ter um pouquinho de tranquilidade, fazer uma oração e pedir a Deus: o que eu faço agora? Que caminho eu tomo? Como eu devo proceder? E aí aquela vozinha interior fala lá dentro do seu coração ou da sua mente o que você tem que fazer. Essa é a mediunidade do futuro, essa vai ser a comunhão que nós vamos ter entre encarnados e desencarnados. O Sr. Donai falava uma coisa muito curiosa, eu até gostaria de poder vivenciar, acho que não vou, mas a gente vai, talvez uma outra vida, quem sabe, vivenciar essa situação. Onde a gente entra, por exemplo, aqui, onde nós estamos gravando, eu cumprimento o encarnado, boa tarde, o senhor está bem? Aí eu olho para o outro lado, tem um desencarnado, olá, tudo bem, você está bem? E assim a gente vai vivendo de uma forma mais simples, menos rebuscada, convivendo entre encarnados e desencarnados, sem muito problema, com comunhão e fazendo aquilo que nós lemos no Livro dos Espíritos, né? Um mundo onde não vai ter discrepâncias tão grandes, que nós vamos estar todos bem, porque nós vamos aprender a dividir, nós vamos aprender a partilhar, tanto os nossos bens materiais quanto os nossos talentos e conhecimentos. Que Deus nos ilumine e que coloque nos nossos corações a força de vontade que impulsiona a gente a ser cada dia melhor, cada dia um pouquinho melhor do que a gente foi ontem. E eu tenho certeza que para isso a gente vai ter muita ajuda, com certeza. Boa tarde. Façam comigo esse encerramento, minha gente. Oração de São Francisco, né? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida,